Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, Feliz Natal pra vocês, feliz ano novo também pra quem estiver vendo isso pertinho da virada. Um grande abraço pra todo mundo que curtiu aqui o canal nesse primeiro ano de criação. Então foi um ano de estreia, foi um ano de debutante do canal, então um grande abraço pra você que tá visualizando esse último vídeo do ano. Bom, final de ano, não tem mais campeonato, mas seguem as contratações no futuro mercado alagoano, no futuro elenco do CRB, especificamente no vídeo de hoje. Então vamos continuar analisando essas contratações do Galo, o Galo que ainda não fechou. Segundo circula aqui na imprensa de Maceió de Alagoas, o CRB ainda tem algumas contratações pontuais para fazer, mas recentemente anunciou um pacotão de reforços, vários jogadores foram anunciados. Anselmo Ramon teve renovação, mas sobre a renovação do Anselmo Ramon eu já falei alguns vídeos atrás, então é só pular para trás alguns vídeos meus sobre o CRB e você vai ver o que eu falei de uma possível renovação do Anselmo Ramon. Cenário novo aqui, não sei se está dando para ver as decorações natalinas, mas vamos aí para o último vídeo do CRB nesse ano, assim espero, porque se o CRB botar a gente para trabalhar perto do ano novo, vai ser uma tristeza. Então vamos lá para mais um vídeo sobre análise de contratações do Clube de Regatas Brasil. Bom, CRB fez várias contratações. O CRB trouxe alguns nomes que me agradaram muito, alguns nomes que eu achei que poderiam pintar aqui no cenário alagoano já faz algum tempo, e aí o CRB trouxe dois deles. Vamos começar por um jogador que eu já imaginava que poderia pintar por um CSA numa Série B ou no próprio CRB, que é o GG. GG que é meio campista, tem 29 anos, já com 30. GG que já é bastante rodado no futebol brasileiro, começou sua carreira lá atrás no Botafogo, naquela época que o Botafogo estava com aquele bom time que foi para a Libertadores, com Seedorf, Rafael Marques, com Dória, com Lodeiro, um time aí que o Maxwell, um time que marcou muito os torcedores de Botafogo, e o GG surgiu nesse time. Inclusive eu fui pesquisar e uma das primeiras partidas do GG como profissional, subindo da base do Botafogo, foi uma Copa do Brasil lá em 2013 contra o CRB aqui no estádio Repelé. É um 0-0 aqui e depois o CRB perde lá de 4-0 contra o time do Seedorf. Lá o jogo, se não me engano, eu pesquisei, foi em Nova Iguaçu, eu acho, o jogo, Volta Redonda, alguma coisa assim. Enfim, voltando para o GG, GG é um jogador que muito me agrada. Por quê? Falando assim da carreira dele primeiro, vocês estão vendo os números aí na última temporada, são 43 jogos, 2 gols e 2 assistências. Teve ali momentos que era titular absoluto do Vitória e teve momentos que foi um dos 12º jogadores, aquele cara que sempre entrava no Vitória. O fato é, o GG sempre foi um jogador importante para esse elenco do Vitória durante esse ano completamente vitorioso do rubro-negro lá da Barra de Salvador. Por que eu digo isso? Quando ele foi titular, ele era um cara importante. Quando ele se ausentou desses titulares, teve ali um probleminha de lesão, também foi sacado algumas vezes e se tornou um 12º jogador, foi um dos principais jogadores que vinham do banco do Vitória. Então sempre foi um cara muito útil nesse plantel. E esse ano também do Vitória, a gente pode falar assim de um ano que tudo deu certo. A maioria dos jogadores deram certo, todo mundo contribuiu. Eu me lembro até do Wellington Nem, que foi especulado aqui em Alagoas por algumas vezes. Ninguém queria e foi bem no Vitória esse ano. Enfim, o Vitória fez um ano muito bom e isso envolve todos os seus jogadores. Mas falando especificamente do GG. O GG já viveu várias boas fases aqui no futebol brasileiro. Viveu boa fase no ABC, no Londrina, jogou também fora do país na Turquia, mas o que falar do GG? O GG é um cara muito útil em várias partes desse meio campo. Eu prefiro ele jogando como um camisa 8, um segundo volante, mas o GG consegue ser um camisa 10, um cara um pouco mais avançado, consegue cair mais pelo lado esquerdo, é um cara muito técnico. O GG não é um cara de muita intensidade física, não é um cara muito de pegada de marcação, mas tecnicamente é um cara bom para a Série B. É um segundo volante construtor, um cara com bom passe, um cara com chute fora da área, bola parada, um meio campista muito completo, só não é muito marcador, que nunca foi a característica do GG desde que ele apareceu, sempre foi um cara que jogou mais para frente. Gosto do atleta, acho um cara que possibilita várias variações dentro do jogo, como eu falei, pode começar jogando segundo volante, caindo um pouco mais pela esquerda, avançando como um camisa 10, tem essa chegada de fora da área e uma boa finalização. Acho uma boa e já projeto ele como o cara que vai jogar do lado ali do Falcão.
é diferente do Lucas Lima, é muito diferente do Lucas Lima, mas eu projeto assim no que o Daniel Paulista gosta como time e o que ele já utilizou, como por exemplo quando ele usava três meio-campistas com o Juninho Valora, o GG poderia ser esse cara na vaga do Juninho Valora. Então gostei da contratação do GG, um cara que vem em boa forma, no seu auge físico, chegando aos 30 anos, num bom momento da carreira, sendo campeão de Série B pelo Vitória. Então achei uma ótima contratação no CRB. Seguindo as ótimas contratações no CRB, temos aqui até agora, tanto na mídia, tanto entre os torcedores e também na minha avaliação, a que teve mais impacto, que é o meio-campista Jorginho. Jorginho que vem lá do Sport que fez o ano, que parecia que ia ser bom, ficou praticamente todo o ano ali no G4 da Série B e no finalzinho não conseguiu o acesso, teve várias oscilações, o Jorginho até estava ali envolvido em alguns momentos polêmicos com a torcida, porque o grupo do Sport como um todo se envolveu em polêmicas com a torcida, enfim. Mas, no geral, é um jogador que não é muito problemático durante sua carreira. Bom, tá aí o número na tela também da última temporada. Ótimos números, 54 jogos, 13 gols e 9 assistências. O Jorginho é um meia atacante, ele não é aquele camisa 10 só que pensa o jogo, aquele cara mais da cadência, aquele cara mais do jogo lento. Ele é um meia atacante. Quando eu falo meia atacante, eu quero falar o quê? É um cara que tanto é aquele camisa 10 que pensa o jogo, como é aquele camisa 10 que corta para frente, que faz ali o facão, que é um cara que invade a área, que é um cara que busca a finalização, um cara que é um pouquinho mais... o que joga um pouquinho mais do lado do camisa 9, não só aquele cara que joga pela faixa central. Então o Jorginho não é só um camisa 10 que pensa, um cara que só vai servir aos companheiros, que só vai participar da construção. Ele é um cara que também é muito incisivo dentro da grande área. Vocês estão vendo pelos números aí, 13 gols no ano. Tem bola parada, falta, escanteio, pênalti, é um grande cobrador de bola parada. E bom, carreira do Jorginho, ele é de Goiânia, ele é do estado de Goiás e passou a maioria da sua carreira por lá. Começa no Vila Nova, tem inúmeras passagens, eu já até perdi as contas ali, e quando eu estava revisando, de quantas vezes ele passou pelo Atlético Goianiense, sempre destacando, e ele sempre esteve em boa fase no Atlético Goianiense. Ele teve uma primeira boa fase que botou ele para fora do país, depois ele volta para o Atlético Goianiense e ele consegue ir para o Atlético Paranaense, joga no Ceará e esse último ano muito bem no Sport. Acho tanto o GG como o Jorginho caras que sempre circulam entre as principais ou boas peças para um elenco de Série B. O Jorginho sempre teve bom desempenho na Série B pelo Atlético Goianiense, teve bons momentos até mesmo na Série A pelo Dragão, assim como o GG também é um cara que sempre tem bons momentos numa Série B. Gostei dessa dupla. Você juntando ali com o Falcão, fazendo um trio de meio campo, eu acho que fica um trio bem completo. Você vai ter ali um Falcão que é um marcador de elite na Série B, o GG que é um cara extremamente experiente, extremamente técnico, um cara que também se tornou durante os anos um cara de elite na Série B, e o Jorginho que já está consolidado como uma grande peça para você disputar a segunda divisão. Então, em quesito meio campo, eu acho que esse aí, a gente projetando 2024, é um dos melhores meio-campos no papel, é sempre bom lembrar isso, no papel que o CRB teve nesses últimos 5 anos. Óbvio, pode ser que não encaixe, que dê errado e tudo mais, isso no futebol é passivo de acontecer. Mas, no papel, é um meio-campo do CRB que vai se desenhando muito forte para uma disputa de Série B. Gostei muito dessa montagem, pelo menos dessa pincelada aí do meio-campo do CRB para 2024. As demais contratações do CRB, desse pacotão de reforços, não são tão conhecidos. Mas, antes de pré-julgamentos, vamos analisar esses caras. O primeiro que eu gostaria de analisar é o João Pedro, volante, 24 anos, novo, jogou praticamente sua vida toda em bom nível de futebol aqui, falando de futebol brasileiro. Sempre disputou Paulista ali pela Portuguesa Santista e pelo Santo André, disputou brasileiros de Série B e C por Brusque e Vitória, e o ano passado estava na Tombense. Bom, tá aí os números dele, né? 41 jogos, fez jogo pra caramba, jogou em 2 times diferentes, e um gol e uma assistência. Esses números, na minha opinião, são irrelevantes para a análise do João Pedro. Por quê? O João Pedro é um primeiro volante. Ele, na minha opinião, vai ser o cara para ser o substituto imediato do Falcão. Ponto. Muito parecido em característica. Primeiro volante, mais marcador, boa força física, boa velocidade, tem um passe curto, chega ali na área
raramente, tem uma bola aérea, enfim. Do quesito meio-campista construtor, ofensivo, não é um jogador nada demais, mas é um talento, é um cara de 24 anos que ainda pode evoluir muito no que ele se propõe a fazer dentro do jogo, que é a marcação. Dentro da marcação, eu vi e analisei no João Pedro um cara com muito potencial. Um cara que tem força física, um cara que tem velocidade, um cara que tem técnica na marcação. Então, um bom primeiro volante para ser o substituto do Falcão. Tá no nível do Falcão? Na minha opinião, não. Mas como eu falei, o CRB investe pelo menos em uma coisa que eu acho que às vezes falta no CRB, que são esses caras um pouco mais jovens, esses caras que ainda estão construindo a sua carreira, que estão buscando aí uma ascensão no futebol, aparecer no futebol. O CRB às vezes gosta muito de trazer gente experiente, gente velha, principalmente para compor esse banco, esse segundo plantel. Gosto de que traga jogadores dessa forma. Então o João Pedro é um cara que não me enche os olhos, não é um cara que me impressiona, não acho que pô, o CRB deu ali uma cartada no mercado que ninguém percebeu que vai ser boa, mas é um cara muito útil. E que, como eu falei, com esse gap aí, com esse espaço de tempo para uma evolução. Vai chegar aos 25 anos ano que vem o João Pedro, então é um cara que ainda está na metade da sua carreira, tem tudo para evoluir e vem evoluindo em nível. O cara que começou ali no Paulista, jogou Série C, Série B e se estabelece aí pelo menos em um time que vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Alagoano, uma Série B. Então o João Pedro é um cara que eu acho que pode ser muito útil durante o ano do CRB como uma boa peça de reposição. Outro cara que é pouco conhecido é o Dentinho, Bruno Dentinho. Esse aí já é um caso diferente do João Pedro. Eu acho que é um cara que, vamos lá, 2 times na carreira. Jogou pelo Red Bull Bragantino B, o Red Bull Bragantino 2, que joga a A3 do Paulista, e jogou pelo Botafogo de São Paulo. Bom, é um cara que tem talento. É um cara que talento natural tem, mas falta muita coisa no Dentinho para ser um cara de utilidade para um time de Série B. Vamos começar com uma coisa. Pouca idade e já tem problemas de relacionamento dentro de elenco. Teve ali um problema no Botafogo que não permitiu que ele prosseguisse sendo utilizado no Botafogo de São Paulo. Enfim, mas por que eu falo que falta muita coisa no Dentinho? Eu acho um cara que com a bola no pé, ali no 1 contra 1, como um ponta, ele tem um certo talento. Você nota que é um cara que tem uma criatividade com a bola. Mas no que eu avaliei, eu acho que é um cara que ainda falta um pouco de comprometimento tático. É um cara que falta um pouquinho de inteligência em campo. Um cara que precisa jogar um pouco mais coletivo. Você vai olhar os números dele, pô, 15 jogos e 6 gols é uma boa média. Mas analisando a forma que os gols saíram, a forma com que ele joga, eu acho que para um sistema de jogo e para ser um cara útil no segundo tempo, eu acho que é um cara que ainda precisa amadurecer muito. Eu acho que o Dentinho é um cara que tem que explorar o seu potencial uma hora na carreira. E eu acho que o CRB espera que seja agora no CRB. Mas enxergo ainda um jogador muito imaturo. Um jogador que precisa ainda de uma consciência tática, um cara que precisa de uma consciência técnica. Quando eu falo consciência técnica, eu quero dizer o quê? O que é que eu sou capaz de fazer? Eu consigo fazer isso. Não posso exagerar porque eu não sei fazer depois desse limite. Eu acho que o Dentinho, às vezes, quer ultrapassar esse limite a todo custo. Então, é um cara que ainda falta uma maturação, principalmente aqui, na cabeça. A mentalidade dele precisa melhorar. E aí vem do treinamento, vem do treinador. Vamos botar o cara para seguir a disciplina do time. Vamos botar o cara para seguir a disciplina tática. Vamos botar o cara para andar no eixo. Eu acho que o Dentinho é uma apostaça. É tipo, de todas até agora, na minha opinião, das contratações do CRB, é a que é a mais aposta de todas. E é um cara aí para se avaliar, um cara para ser testado no Alagoano, é um cara para ser testado naqueles jogos mais fracos de Copa do Nordeste, por aí. Depois dessa primeira avaliação, depois desse primeiro momento aí de ver como o Dentinho vai se comportar no CRB, que você vai ter um norte. Pô, testei o Dentinho no Alagoano, testei o Dentinho nesses jogos mais fracos da Copa do Nordeste. Acho que dá para utilizar ele. Se ele não for tão bem, aí já é um cara que eu acho que o CRB não vai persistir tanto, pelo menos não deverá persistir tanto durante um ano, beleza? Outro nome menos conhecido, mas esse é um cara que é um pouco mais rodado e eu acho que também um pouco melhor,
É o zagueiro Gustavo Henrique. O zagueiro Gustavo Henrique, 25 anos, estava no Sampaio Corrêa nesse ano. Sampaio Corrêa que infelizmente caiu para a terceira divisão. Não gosto quando o time nordestino acaba sendo rebaixado, mas aconteceu. O Sampaio que volte para a Série B, lutando aí na Série C, que vai ser duríssima. Mas falando do Gustavo Henrique, voltando para o atleta. 25 anos, última temporada, jogou no Botafogo de São Paulo e no Sampaio Corrêa, fez 38 jogos, disputou Série B, Paulista e Copa do Brasil. Jogador que tem passagem só por times de bom nível aqui no futebol brasileiro. É formado lá no Atlético, passou por Bahia, foi comprado inclusive pelo próprio Bahia, Botafogo de São Paulo e Sampaio Corrêa. Bom, individualmente. Primeiro assim, perfil de contratação. Um zagueiro bem mais novo, 25 anos. Gostei. Por quê? O CRB tem um plantel de zagueiros um pouco mais experientes. Simon, o alemão, queria renovar com o Ramon, mas não acabou conseguindo. Eu acho que isso aí vai ser uma grande perca para o CRB para o ano de 2024. Eu acho que o Ramon deveria ter sido uma das prioridades no CRB, mas esquecendo isso, traz um zagueiro um pouco mais jovem. Um zagueiro aí que tem um pouquinho mais de gás para dar. Por quê? O CRB conviveu muito com problema de lesão nesse ano. O CRB trocou de dupla de zaga inúmeras vezes. Inclusive, uma das renovações do Simon conviveu com lesão várias vezes. O próprio alemão teve lesão, o Conceição que saiu, enfim. Então o CRB teve uma rotatividade muito grande. O CRB começa o ano com a dupla de zaga. Na Série B teve várias. Alemão e Simon, alemão e Anderson Conceição. Simon e Ramon, e a que melhor jogou e que se estabeleceu que foi Alemão e o Ramon, só que o Ramon tá fora. E aí o que eu posso falar do Gustavo Henrique? Perdão. O zagueiro que tem muitas valências interessantes. Vamos falar primeiro da questão positiva. Boa técnica com a bola no pé. É um cara que abusa muito dos lançamentos longos, inversão de jogo. É um cara que consegue, tem essa valência parecido com o alemão, mas no alemão, na minha avaliação, às vezes acaba exagerando muito nesses lançamentos. O lançamento do Gustavo Henrique é mais diagonal, invertendo o jogo. Um cara que também arrisca muito passe vertical, profundo, tenta quebrar essa linha de meio campo de marcação com um passe longo. Então acho isso legal para você ter no zagueiro. Você tem um zagueiro com uma boa saída de bola que facilite a quebra das linhas, sempre é legal, sempre é interessante. Um cara que tem calma com a bola no pé, não um cara que aparenta se aperrear tanto. É um cara que tem ali uma certa técnica de se lidar com a bola no pé. Não parece ser um zagueiro afobado, e isso é bom. Mas outros quesitos. Ainda no positivo, já quero ir pro negativo do cara. Uma outra coisa positiva. Posicionalmente, jogando um pouco mais parado, um pouco mais posicionado, sem tanta correria, Gustavo Henrique é muito bom. Posicionalmente, ele é um cara que entende bem, lê bem o jogo, tem uma boa bola aérea defensiva e ofensiva. É um zagueiro, quase um zagueiro artilheiro, um cara que tem boa participação lá na frente. Então, é um cara que, posicionalmente, é um cara que tem grandes valores. O que é que eu acho que o Gustavo Henrique precisa melhorar? Velocidade, recomposição e principalmente coberturas. Acho que o Gustavo Henrique é um cara que precisa melhorar nisso. Um cara que consiga cobrir melhor seus companheiros, os buracos que são deixados lá atrás. Então, um zagueiro que precisa melhor ler esse jogo no quesito cobertura. Um pouquinho de velocidade também, eu acho que seria bom para o desempenho, o desenvolvimento do jogador. Mas tá ali. É um jogador que tem tem boas, na verdade, técnicas, boas perspectivas, bons pontos positivos, mas dá para melhorar. É um cara que ainda tem esse espaço de melhoria, esse espaço de evolução na carreira. 25 anos, então dá para melhorar. Dá para melhorar nesse quesito recomposição, dá para melhorar nesse quesito velocidade, dá para melhorar nessas coisas. Mas é um talento que chega no CRB, um cara em evolução e, como eu falei, gosto desse perfil de contratação de jogadores mais novos. Não acho um bom caminho você investir só na galera de 30 anos para cima. Então é uma contratação que assim como eu falei com o João Pedro, não me enche os olhos, não acho que o CRB fez um lobby incrível ali, pegou um cara que ninguém estava observando no mercado, mas também não acho que foi uma contratação horrível. Acho que vai ser um cara também com alguma utilidade no CRB durante o ano de 2024. E aí, a última contratação do CRB, vou até conferir, porque às vezes eu passo batida em alguns, mas é essa mesmo. Pelo menos nesse pacotão é a última contratação. O atacante Welber. Bom, vamos lá. Desse pacotão aí de reforço, acho que o Welber é um cara que
foi um pouco, acho que, arriscado. Eu acho que poderia ter tido um 9 reserva melhor o CRB. Por que eu vou dizer isso? O Elber jogou a última temporada no Vitória e na Jacuipense, 34 jogos, 11 gols, uma assistência. Tá aí as competições que ele jogou. Mas onde é que o Elber se destacou nesse ano pelo futebol baiano? Na Jacuipense, foi o artilheiro, um dos artilheiros do Baiano. O Jacuipense foi a segunda colocada. Enfim, foi pro Vitória. Fez pouquíssimos jogos bons no Vitória, fez pouquíssimos gols, até porque o Vitória estava ali com um centroavante que é muito acima da média, vocês conhecem muito bem, que é o Léo Gamalho. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Welder. Eu tô falando do Welber, né? Mas é o Welder. O Welder no futebol. Um cara que, vocês estão vendo aí só, eu botei os principais times que ele passou. Boa Esporte, Sampaio, Jacuipense, Confiança e Vitória. Mas é um cara que jogou sua grande maioria da carreira no interior do Rio Grande do Sul, no interior ali dos times da parte de baixo do nosso Brasil, e demorou a se despontar. É um cara que se destaca muito estadual, mas em competições nacionais, na minha opinião, ainda não teve um grande desempenho. Esse é um ponto que me pega um pouco no Elder. Por quê? É um cara já com idade avançada, já passou dos 30 anos, então não vejo aí um espaço para evolução, não vejo um espaço para o cara dar essa mudança de chave na carreira. Óbvio, pode acontecer, pode, mas acho um pouco improvável. E é um cara que se destaca muito estadual. É um cara que faz boas campanhas estadual pelos times menores, foi muito bem pela Jacuipense, mas que quando chegou nesses times maiores na sua carreira, não foi um cara que vai deixar saudade no Confiança, não foi um cara que vai deixar saudade para a torcida do Vitória. Então, assim, eu acho que poderia ter. Eu acho que o CRB, na verdade, deveria ir atrás pelo menos de mais um centroavante reserva. Não só pelo Helder ter sido contratado, mas pelo contexto de um ano longo, de um ano que pode acontecer várias coisas improváveis. Mas vamos lá, vamos falar sobre tecnicamente como o Helder joga. Centroavante de área, centroavante que se posiciona bem até, tem uma boa bola aérea, cabeceia bem, é um cara que tem muita consciência de espaço e de posicionamento na hora de cabecear, muita força física, um cara muito veloz, mas tecnicamente não vejo um cara que com a bola no pé seja um cara que tenha muito arsenal, um cara que tenha muito recurso. Não vejo o Helder sendo um cara de pivô, que é algo convencional de um camisa 9, um cara que abre os espaços para quem vem de frente, não vejo um cara que arma o jogo quando sai da área, um cara de inversão de jogo, um camisa 9 que tem ali um contra um, mano a mano, não vejo isso nele. O que eu vejo nele é os poucos bons pontos que ele tem são de fato muito bons. Essa bola aérea, ele é um cara que tem um bom senso de posicionamento, cabeceia bem. Esse senso de posicionamento também vem no jogo corrido, não só nas bolas aéreas, e muita velocidade. Um cara que ajuda na reposição, sobe bem nos contra-ataques, é um cara que acompanha bem o ritmo do jogo. Isso aí, o que ele tem de ponto positivo realmente são pontos positivos mesmo, não é enrolação. Mas eu acho que ainda falta muito para ser um camisa 9 reserva que diminua o impacto quando o Anselmo não está. Eu acho que esse é o intuito do reserva, na minha concepção de futebol. O reserva ele não tem que ser um cara tão bom quanto o seu titular. Tem que ser um cara que, quando o seu titular não está em campo, ele reduza esse impacto. Não seja um impacto muito grande. Pô, saiu meu titular, agora acabou, porque o meu reserva não consegue acompanhar. Não, o bom reserva é aquele cara que não vai ser a mesma coisa, não vai ser igual ou tão bom quanto, mas vai dar aquela reduzida. Não vai ser um impacto tão gigante se o seu titular sair. E eu acho que pode ser isso que aconteça com a possível saída do Anselmo, ou uma lesão do Anselmo, e o Helder assuma a nova titular do CRB. Então, acho que eu falei da maior aposta, que foi o Dentinho, e eu acho que essa aí é uma contratação desse pacotão de reforço, dessa última leva. Eu acho que eu tenho menos perspectivas, tenho menos expectativa que contribua positivamente para o ano do CRB. Beleza? Essa foi minha análise da última leva de reforços do CRB. Espero que você tenha gostado. Se você está vindo aqui pela primeira vez no canal, se inscreve no canal, por favor. Deixa seu like, ativa o sino das notificações. E isso ajuda demais aqui o projeto. Esse final de ano tem sido muito bom. Agradeço a todos vocês. E caso vocês também queiram,
As minhas outras redes sociais aqui embaixo, tenho que voltar a ser mais ativo em todas elas, mas no Instagram sempre lá com novidades, então nas outras redes sociais também com alguns conteúdos exclusivos por lá e muitas atualizações e novidades, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, um feliz ano novo para você, que você tenha passado também um grande Natal com sua família e um abraço a todos, até a próxima.